Reverendíssimo Padre Carlos Antônio, queridos irmãos e irmãs, podem se assentar. Você que está em casa nos acompanhando neste sábado, concluindo mais uma semana do calendário litúrgico, a 24ª, preparando nosso coração para a nossa Páscoa semanal, o domingo, o dia do Senhor. E hoje nós somos contrastados, à luz das leituras que ouvimos, como um sinal que o Senhor nosso Deus nos envia, a nos perguntar: onde está a minha fé? Em que realmente eu acredito e sou fiel? Antes de iniciar propriamente a reflexão à luz da palavra de Deus, é necessário a gente fazer uma pequena explanação sobre o que é ter fé. Porque muito a gente fala sobre fé e pouco a gente a vive. Muito a gente acha que crê, mas pouco somos fiéis àquilo que cremos. Não sei se vocês já pararam para se perguntar. Ter fé não é simplesmente crer. Porque acreditar, a gente acredita em muita coisa e até muita bobagem. Basta ver quantas pessoas acreditam em fake news, quantas notícias erradas e distorcidas chegam até nós pelo celular, pelas mídias, e nós damos o nosso consentimento, a gente toma aquilo como verdade e acredita. Para aquilo ali a gente, às vezes, nem tem relevância na nossa vida. Se é ou se não é, não faz diferença. Ter fé é mais do que crer. A fé implica no acreditar. Porque se eu não acredito, eu não tenho fé. Mas não basta apenas acreditar. É necessário isso que Jesus diz no final do evangelho de hoje: conservar aquilo que crê e perseverar para darmos frutos. Fé, se a gente for olhar do latim, fidei, de onde vem a palavra fiel. Nós somos chamados na igreja de fiéis. Fiéis no duplo sentido. Porque cremos, porque temos fé e porque a gente está ali, perseverantes, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enquanto perdurarem os nossos dias. Lembra casamento, né? Mas é mesmo. É um pacto de amor, que nós firmamos com o autor da nossa vida, que é o próprio Deus. E aí está a diferença. Alguém que vive de fé e alguém que vive da fé é alguém que persevera, que não se deixa abater diante das dificuldades muitas que a gente passa no dia a dia, mas que pelas dificuldades a gente é capaz de conservar aquilo que é essencial. E o essencial é esta semente, que foi plantada em nós no nosso batismo, e que todos os dias precisa ser regada como uma planta. A planta não basta simplesmente estar viva. É necessário, e normalmente as mulheres gostam mais disso, apesar de que tem homens que gostam muito disso, né, Padre Carlos? De decorações, de arranjos. Então, a gente vê ali que não basta simplesmente ter a planta. É necessário regá-la, cuidar, pôr a água, tirar as folhas que estão secas, para que ela possa crescer, enraizar-se e assim frutificar. O nosso coração, a nossa alma foi feita para isso. Para que a gente possa, a cada dia, ir melhorando e crescendo, até chegarmos a essa estatura de homem novo que o apóstolo Paulo nos fala na leitura primeira que ouvimos. O homem celeste. Às vezes nós não paramos para pensar naquilo que nós professamos como fé. A gente todos os domingos, pelo menos, reza aquilo que nós falamos que cremos. E lá a gente diz duas coisas: cremos na ressurreição da carne e cremos na vida eterna. A ressurreição não acontece após a morte. Eu morro, minha alma separa-se do meu corpo, eu começo a viver a vida imortal, a vida eterna. A ressurreição implica em corpo. Um dia o meu corpo ressuscitará. E é isso que a comunidade de Corinto estava na dúvida. Como é que vai acontecer essa coisa de ressurreição que os apóstolos estão pregando? Vai acontecer como aconteceu com Cristo, porque Ele é o nosso penhor, Ele é a nossa garantia. Se Ele ressuscitou, os que estão nele ressuscitarão. E nós ressuscitaremos com um corpo semelhante ao dele. Um corpo não mais igual ao nosso, que vai enchendo de ruga, envelhecendo, que sente dor,
que é contingente, ora está bem, ora não está, ora está cansado, ora está bem disposto. O nosso corpo ressuscitado, ele não traz em si as consequências do pecado, que é a morte. A gente envelhece porque encaminha para a morte. A gente adoece porque encaminha para a morte. A gente cansa porque nós estamos perdendo o vigor que nos direciona para a morte. Por isso que tudo isso é a consequência que trazemos em nós do pecado primeiro dos nossos pais, que nós temos parte. Mas o homem que nasce na fé e que vive a vida eterna crendo na ressurreição, é aquele que toma parte da presença de Cristo. Por isso, nós cantamos bonito com a Jordana e com o salmista. Nós vamos caminhar na presença do Senhor. Na presença do Senhor andaremos na luz da vida. Vida que não acaba. Vida que é radiante. Vida que planifica tudo aquilo que ela toca, como um fogo, não é mesmo? Vocês já encostaram alguma coisa no fogo? No instantinho aquilo ali é incandescente. Encosta o papel no fogo, não precisa muito tempo. No instante o fogo toma conta do papel. Aquela pequena chama do altar é o suficiente para fazer com que toda essa ermida incendeie. Basta um pequeno descuido, basta uma pessoa estabanada como eu para trupicar ali perto do altar e jogar essa vela no chão e causar um desastre aqui. Na nossa vida, quando é encostada, vamos assim dizer, mergulhada em Cristo, pouco a pouco ela vai ganhando vigor. E é isso que nós precisamos entender. A vida eterna começa aqui. A vida com Cristo não é uma realidade futura, que eu vou experimentar de modo, vamos dizer assim, meio que provisório após a minha morte, de modo definitivo quando Ele vier em sua glória, para restaurar em si todas as coisas. Esta vida de homem celeste precisa começar aqui, porque Deus nos criou aqui. Deus nos criou neste mundo e a gente não é dissociado desse mundo. E por isso a gente precisa cuidar dos que estão ao nosso redor. Seja eles seres humanos como nós, mas seja também as criaturas, os animais, as plantas. Mas a gente precisa também cuidar de nós. Para que esta semente de imortalidade que é jogada nesse grande terreno que é a vida, possa ramificar em nosso coração e dar fruto. É por isso que Jesus conta essa parábola. Essa parábola tão bonita que nós já conhecemos até de cor. O semeador que saiu para semear. Aqui há uma pequena diferença. Dos 3 evangelistas que contam esta parábola, Lucas, ele acentua a necessidade do crer. A necessidade do crer e do perseverar. Vejam, o mais importante é estar a caminho. No início da nossa fé, nos séculos 2 ou 3, o cristianismo, a religião cristã a qual nós professamos, não era chamada de católica. Também não era chamada de cristianismo, era chamada de caminho. Aqueles que aderiam à fé professada em Cristo eram aqueles que estavam no caminho. Por isso a parábola começa assim. A semente foi jogada pelo caminho. A gente não pode correr o risco, meus irmãos. Você que está em casa não pode correr o risco de, estando no caminho, ou seja, de estando na igreja, corpo místico de Cristo, não receber no coração a semente que é lançada a cada dia. Ontem nós ouvimos o Salmo: a cada manhã o Senhor desperta o nosso ouvido para ouvir a sua voz. A cada manhã essa palavra é lançada, seja claramente como estamos fazendo agora na proclamação da palavra, seja na sutileza do dia a dia, com as pessoas com as quais convivemos, com as pessoas que estão ao nosso redor, que nos lembram que Deus existe, que nos chama a ser melhores, que nos chama a vida nova. Mas essa palavra é proclamada. O risco que corre de estar à beira do caminho é sermos roubados de nós mesmos. Quantas pessoas que já perderam a sua identidade, até se deformaram literalmente no corpo, mas principalmente no coração, se corromperam, se deixam vender pelo dinheiro, se deixam vender por cargos, por um desejo de ser grande, e vão se colocando cada vez mais fora do caminho,
Fora do caminho nos mostra o apóstolo Lucas, ou melhor, o evangelista Lucas. Fora do caminho é o lugar do mundo, é o lugar do diabo, é o lugar daquele que se opõe a Deus. Quem realmente quer estar com Ele e ser esse homem celeste, precisa estar no caminho. No caminho que é o corpo de Cristo, mas no caminho daqueles que acolhem a palavra. Mas não basta acolher de qualquer jeito. Tem os riscos. E é isso que a gente é chamado a tirar do caminho da nossa vida. Vejam, a dinâmica da liturgia hoje é a dinâmica do movimento. Andar na presença do Senhor, estar no caminho até chegar ao céu. Mas há alguns obstáculos, não é? O primeiro obstáculo é aquilo que nós chamamos de entusiasmo, fogo de palha. Às vezes a gente pode ser assim. A gente que está aqui um pouquinho mais à frente, a gente percebe. E às vezes aconteceu comigo, acontece com todo mundo. A gente ganha um vigor, um entusiasmo tão grande quando essa palavra é lançada no nosso coração. E tem gente que se deixar não sai nem da igreja, de tão entusiasmado que está. Mas vem a primeira dificuldade. Vem a primeira pedra no caminho, e às vezes até literalmente, e a gente desanima. E a gente joga, brincadeira à parte, a gente chuta o pau da barraca e fala assim, não quero saber isso mais para mim. Não é vida para mim, não vale a pena. Ah, foi bom enquanto durou, mas agora eu cansei. E às vezes, a pedra que acontece no nosso caminho é uma enfermidade, uma dificuldade, uma crítica, uma pontuação que rouba-nos. É o terreno pedregoso. Não consegue criar raiz, porque as pedras sufocam. Há também aqueles terrenos de espinho. Tem terra, tem jeito da raiz crescer, mas em cima tem espinho que sufoca. E quais são os espinhos? As coisas externas. As coisas externas que todos os dias vêm tentar sufocar esta palavra que é sutil. A palavra de Deus, ela não é imposta. A palavra de Deus, ela não é algo que vem de cima para baixo, que nos faz engolir a força. Ela é convidativa. Eu preciso acolhê-la. Mas às vezes, a preguiça. Às vezes, o comodismo, porque do jeito que tá bom, e ser santo implica em esforçar, né? A gente precisa lutar. Lutar contra a nossa vontade, lutar contra os nossos caprichos, lutar contra os nossos maus desejos. E aí vem aquelas propostas sedutoras do poder, do prazer, da vontade de ser aquilo que não somos, ou de fingir ser aquilo que não é. E quantas vezes a gente perde-se no caminho porque a gente acha ser algo que aquilo que não somos. É dolorido aceitar a nossa verdade. Aceitar aquilo que realmente somos. Seja de virtude, mas também seja de fragilidade. Se a gente não faz esse caminho, nós somos sufocados. E sufocados, a palavra não germina. Mas quem está disposto a caminhando para chegar na luz da verdade, a caminhando a arrancar esses espinhos que todos os dias nascem, a deixar com que a palavra se enraize mesmo diante as pedras que podem aparecer no caminho, aí faz a experiência não só de conservar a palavra que é o próprio Cristo Senhor, mas de perseverar com alegria até chegar à estatura de homem novo, de mulher nova, à imagem de Cristo, à imagem dele. É difícil? É, mas não é impossível. Não é impossível porque ele vem ao nosso encontro. Agora no altar da Eucaristia, ele se faz alimento, para que o recebendo nós possamos cantar e viver hoje. O dia de hoje, uma vida nova que significa caminhar na presença dele. Caminhar na presença dele é ter a leveza de mesmo diante das dificuldades, a gente falar como Paulo, eu sei onde está a minha vida, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Ele não nos decepciona, ele não nos desampara, ele só pede de nós uma única coisa, que caminhemos com ele. Porque se estivermos com ele, as dificuldades virão, os espinhos tentarão nos sufocar, mas a gente vence. E vencendo com ele, a gente vai participar. Começando agora, mas de modo definitivo um dia, da vida que ele nos preparou, que a sua ressurreição é certeza, e porque ele está ressuscitado, neste altar nós temos a garantia. Nele está a nossa esperança, é nele que cremos. Por isso, meu irmão, seja para você essa liturgia hoje um momento de renovar a nossa fé. A fé não numa historinha da carochinha, não num símbolo, não num sentido filosófico, mas numa pessoa real,
concreta, viva e ressuscitada, que é o próprio Senhor, que veio a nós agora na palavra e que virá realmente a nós, escondido no pão, para tocar o nosso coração, para nos endireitar, colocar o nosso GPS de novo na rota e fazer com que, andando na presença dEle, a gente chegue à luz da vida.